Estamos aí, iniciando as transmissões. Tem um delayzinho ainda entre a gente falar, onde a gente está e a transmissão, mas a transmissão já está iniciando aqui. Aí, estamos aqui na nossa primeira conversa desinterrompida. Que loucura foi essa, hein? Conversa desinterrompida. De onde veio isso, gente? A história é a seguinte. Eu e Cacá, que estamos aqui, nos conhecemos a partir de um terceiro elemento, que também está aqui, o Alê. Daqui a pouco a gente pede para o Alê se apresentar na fila do cinema, na fila da padaria, na fila de onde ele quiser. Mas nós fomos apresentados um ao outro, né? Resolvemos marcar um café. E no primeiro café que a gente marca, no meio da história, a Cacá traz uma história super importante, contando a história da família dela, da origem dela, etc. Tal, né? E pá, né? Teve um problema aqui, eu estou numa obra aqui, eu tive que sair. Cacá, segura aí. Saí, deixei ela sozinha, ela não terminou a conversa. Daí a gente marcou um segundo café, e no segundo café, a gente estava lá também super animados, caiu a internet da Cacá. Né? E a gente teve que interromper outra vez. E por causa dessa confusão toda, a gente falou, nossa, que legal quando a gente percebe que, mesmo sendo interrompidas, as conversas podem ser divertidas, podem ser de muito aprendizado, de conexão, etc. Tal. Daí a gente resolveu, né, Cacá, fazer essa loucura aí, chamar amigos, consultores, para contar sobre suas conversas interrompidas na sua vida profissional. Bem isso, a gente vai vendo que às vezes no meio de uma situação aparentemente adversa também vem umas ideias, muitos aprendizados, e aí a gente não podia não chamar o Alê, né, que primeiro que foi o elo, foi a pessoa que nos conectou, uma pessoa muito querida por nós, e a gente está aqui nesse ambiente de descontração mesmo, já começou tudo conversas desinterrompidas, para ser um ambiente descontraído, para que a gente possa trazer assim, os nossos erros, os fuck-ups, as ciladas, as roubadas, as tretas que nos constituem, nos trouxeram tantos aprendizados, e quase não há espaço para que isso venha, né? Principalmente no nosso meio da consultoria, que tem essa... eu vou cuidar com a palavra, assim, mas tem essa pretensão de que a gente saiba, que a gente tenha todas as respostas, né? Então é uma forma de a gente, mais uma vez, humanizar nossas relações. A gente queria escutar, Lê, o que te vem à mente, assim, de alguma coisa que você viveu e que você sentiu que foi interrompido, que não foi do jeito que você esperava, e que aprendizado que você conseguiu tirar disso também. Bem-vindo! Obrigado, gente. Adorei ser a primeira vítima aqui dessa desinterrupção de conversa, né? E adorei que a gente está desinterrompendo o tema das tretas, né, das merdas que acontecem na vida de consultor, das coisas que dão errado, né? Então, eu adoro isso porque tem uma parte de mim que adora rir de mim mesmo, né? Então, eu vou começar com uma primeira história que é curtinha e é tragicômica, assim. Inclusive, o Fábio estava presente. Já vou conversar com a mais, tipo, ela é curta, tragicômica, mas é a mais desconcertante que eu já vivi. Eu estava fazendo um trabalho com o Fábio para o time de executivos de uma empresa, enfim, super famosa aí. E tinham lá umas 60 pessoas na sala e a gente fazendo um trabalho super sensível de diálogo e tudo mais, né? E uma das coisas muito importantes para a gente se preparar para um diálogo é a gente estar centrado, né, atento no presente. E aí, para fazer isso, para o pessoal experimentar, eu fui fazer um exercício que mostra assim como como diferentes estados mentais alteram até seu peso, né? O exercício é simples, eu tento erguer a pessoa. Eu já lembrei. Já estou rindo. Eu chamo um voluntário, né? Eu ergo a pessoa, depois eu faço ela estar num estado de raiva, né, e de repulsa, que ela tenta só mentalmente eu evitar que eu consiga levantá-la. Aí eu tento levantar, na maioria das vezes a pessoa fica até mais leve nessa hora. E depois a gente faz 1 minuto de exercício de respiração e centramento,
e eu tento levantar a pessoa e ela não sai do chão, de jeito nenhum. E aí eu tô lá, né, enfim, todo, né, e aí aquele silêncio, aí nessa terceira rodada que é para centrar, né, todo mundo em silêncio e tal, lá respirando e tal. Na hora que eu fui levantar o cara, mas eu dei um peido. Eu dei um peido. Assim, sabe, peido, serviço completo, ele é barulhento, cheiroso, tudo, pacote completo junto. Eu vi que na hora veio o som, aí eu primeiro olhei para o Fábio, falei, o Fábio vai zoar. Aí eu olhei para o cara vai zoar, ninguém zoou. Aí eu falei, não, eu preciso zoar então. Mas na hora que eu pensei, eu preciso zoar, eu falei, não, já passou 10 segundos, já perdi o timing. Eu tenho que fingir que nada aconteceu. Quando eu fingi que nada aconteceu e fui, né, começar a falar, começou a vir o cheiro, né? Aí eu comecei a andar com o cara na sala para tentar afastar, enfim, foi isso. Todo mundo fingiu que ninguém viu, eu também fingi que não viu, e foi isso. Depois eu fiquei mega arrependido, porque eu tinha 1000 piadas para fazer na hora, e eu acho que seria mais divertido eu ter feito a piada, e a gente ficou quieto. Mas, sim, bem-vindos, eu sou o Alessandro, o cara que já peidou em workshop. Eu esperava qualquer relato. Ai, a letra é o melhor, cara. Muito bom. Quem nunca? E assim começamos conversas interrompidas, né? Havia um alto pum nível. no meio do caminho. Já dá o tom. Havia um pum. Caraca. Muito bom. E Cara, tu, Fábio? eu estava lá, né? Eu fiquei curioso para workshop. saber, e assim, eu acho que vocês já devem ter pensado em várias, mas já que eu abri com essa, eu queria ouvir de vocês uma meio tragicômica, assim, uma que... Eu ia comentar primeiro. De rir da cara de vocês. Eu estava lá nesse workshop. Eu acho que foi melhor a fazer mesmo, né? Porque é natural, né? Deixa rolar. Uhum. Né? Esse negócio de pum, né? Já que uma coisa puxa a outra, né? Pum me lembra um pouco uma história de uma, assim, eu não sei se é tragicômica, mas ela é mais trágica do que cômica, né? Também, por acaso, a gente estava num projeto, né, numa empresa chinesa, e por que eu lembrei do pum, né? Porque nessa empresa chinesa, eu vi a história de um diretor que viajou para a China, não sei se você estava nesse dia, né? E que ele foi numa loja na China, isso é verdade, gente. Ele foi numa loja na China e ele estava no caixa lá comprando uma coisa, e aí parou uma pessoa do lado dele, um chinês, e soltou assim, eu gosto de falar pum, acho que vem da minha infância, né? Coisa mais delicada, né? Eu vou falar pum, se vocês me permitem, em vez de peido, né? Tá. Então eu vou falar pum, né? E ele soltou no caso foi um peido mesmo, pela descrição que ele deu, não foi um pum, porque foi uma coisa não delicada. Foi barulhenta e cheirosa também. E aí ele olhou para a pessoa assim, e a pessoa, tipo, na boa, ficou na boa. Daí ele falou, cara, que coisa esquisita. Aí o cara soltou um segundo, né? E eu lembrei dessa história porque é uma questão de cultura mesmo, né? Lá, pelo menos no lugar que ele estava, arrotar, soltar pum, etc. tal, é considerado natural. Então, se a pessoa fizer isso do seu lado, ela está simplesmente sendo uma pessoa humana, né? Então, eu acho que se você estivesse na China, seria até mais fácil você ter vivido isso. Sim. Né? Você estava no Brasil nesse caso. Mas a empresa chinesa em questão, né? A gente estava num projeto juntos e eu estava cuidando de uma parte mais de comunicação, tal, nesse projeto. Você se lembra disso? Tinha já cumprido uma primeira fase no projeto, ia ter uma segunda fase com uma série de workshops que, por acaso, acabaram não acontecendo, porque logo veio a pandemia, né? Mas os consultores começaram a ser escalados, tinham vários consultores, e a gente já bloqueou agendas e tudo mais, né? E se preparou para esses workshops, para as viagens, eram viagens, etc., tudo pelo Brasil. E aí, quando, de repente, eu recebo uma informação do PMO do projeto, né, do gestor das atividades tal do projeto, que era uma pessoa também associada à Coral, dizendo que ele tinha uma coisa muito constrangedora para falar para mim, não tinha nada a ver com puns e peidos, né, mas tinha uma coisa muito constrangedora para falar para mim, que uma pessoa do projeto, que tinha vivenciado uma atividade que eu tinha desenvolvido, tinha pedido para eu sair do projeto. Eu falei, não entendi, como assim? Né? Que pessoa? Não é uma pessoa, tal, não quis dizer quem era a pessoa. Mas como assim? Por que ela alegou? Que não gostou do resultado do meu trabalho. Mas
isso teve uma reunião? Não, ela mandou uma mensagem. Gente, eu preferia ter soltado um pum nesse momento hora. Acho que seria mais fácil. Mas eu fiquei tão mal, assim, mal, né? Porque, primeiro, desse jeito nunca tinha me acontecido, né? Tipo é uma pessoa que recebe por e-mail uma mensagem que foi demitida, vamos colocar assim. Sem uma conversa, sem um diálogo, né? E aí eu me lembrei que a gente estava trabalhando para uma empresa chinesa mesmo, chinesa de raiz, né? Não essas que têm sociedade, etc. Tal, né? Que, de alguma forma, né, uma empresa chinesa de raiz, o dono é um partido político. Né? Quem que é o dono da empresa? É um partido, é o governo, que por acaso é um partido político, tem 30 milhões de membros, tudo mais, que é o Partido Comunista Chinês. Né? Numa cultura que né, como todos sabem, é uma ditadura, não é uma democracia. As pessoas não escolhem seus governantes. Né? Né, é uma cultura ditatorial, você não tem muita escolha. Né? Então, eu falei, isso me ajudou a refletir sobre o papel do consultor, o nosso papel, que muitas vezes a gente se acha no poder de transformar culturas, transformar as pessoas, etc. Tal, e de vez em quando a gente tem que ter um pum no meio do caminho, né? Ali agora ferrou, eu vou lembrar desse pum eternamente, não vai ter jeito, né? Para a gente se equalizar no lugar, ir para o lugar onde a gente de verdade está, né? Nós não transformamos nada nem ninguém, né? Nós criamos contextos, intervenções, onde, dependendo, né, da cultura vigente, das escolhas que as pessoas fazem, essas transformações acontecem. Né? E, por acaso, eu achava, né, dentro dessa organização, que eu estava num lugar de poder supremo, que às vezes o consultor experimenta, né, de realmente ser capaz de transformar uma cultura. Eu não digo que essa cultura não se transformou no projeto. Né? O Ale fez parte, ele sabe que se transformou. Mas acho que foi um recado para mim, pelo menos a forma como eu vivi esse pum na minha vida, sonoro e mal cheiroso, né? Foi que bom que isso aconteceu nessa situação, porque isso me permitiu refletir mais uma vez que eu de verdade, primeiro, eu não tenho nem o direito nem o poder de sair por aí abrindo cabeças, né? E eu tenho que saber que o meu lugar é um lugar de provocação, né? É um lugar de criar contextos e intervenções, mas é um lugar também de humildade, de saber que eu não sou capaz de fazer tudo aquilo que eu acho que eu gostaria de fazer. Né? Então, não é uma história, como eu falei, tão cômica. Né? Eu coloquei os puns do Alê no meio da história para ficar um pouco menos trágica, né? Mas acho que ela ajuda a refletir um pouco sobre o nosso papel, e a gente queria fazer essa conversa chamando outros consultores e pessoas que atendem pessoas, né? Para nos escutar e participar de alguma forma, para realmente a gente poder refletir sobre coisas que a gente, às vezes, ou mitos que, às vezes, a gente cria sobre nós mesmos, né, o que criam sobre nós, e desconstruir um pouco esses mitos através de conversas interrompidas, né, que a gente viveu, interrupções que a gente viveu, e que a gente possa refletir sobre elas. Então, é essa a provocação que eu queria trazer aqui para a nossa roda. Que legal. Eu fiquei aqui pensando se eu tinha alguma coisa tragicômica, assim. Já me deu dor de barriga, assim, no meio da facilitação. Eu tive que pedir licença e demorei. Tipo, suando, assim. Assim. Passando mal, assim. Tipo, não dava pra conversar. E aí, a importância... Era uma facilitação, não era uma consultoria e tal, mas, enfim, né? Tava lá na empresa, tava a serviço. Eu não sabia onde era o banheiro, várias coisas. Te perguntam onde é que é o banheiro, fica tudo aquele, tudo bom, e o banheiro era longe pra caramba. Gente, vocês estão ouvindo, né? As conversas interrompidas já começaram. A Nina já tá lá gritando. Isso é uma coisa que eu tô vivendo nome, muito. Não? Tá chamando mãe, né? Você não quer trazê-la para a conversa aqui? Nossa. Ô, Nina! Eu só prometo não fazer caretas. Isso é o que eu tenho. Isso é uma constante agora na minha vida, assim, de a gente estar conversando com algum cliente, alguma coisa. E o que é legal é que também os clientes têm filho, mas os que não têm filho, não sei se têm essa mesma paciência e essa mesma noção do que é estar em casa com uma criança, querendo atenção. Tipo, eu sou interrompida o tempo inteiro, na verdade, assim, o tempo inteiro. É isso, gente. E aí isso a gente... é uma coisa, eu achei legal isso dessa história que você trouxe. Eu fico pensando como esse é um motivo muito simples e operacional da minha preferência, mas também tem outros motivos, que é da cocriação, da parceria, que assim,
ter uma preferência para trabalhar no mínimo em dupla, né? Porque daí se dá vontade de ir no banheiro, vai, né? Se acontece, né, sei lá, da filha agora no digital, né? A gente está em casa, se acontece, né? Ou cai a internet, né? O Fábio falou agora, poxa, hoje já caiu a internet várias vezes, pode ser que no meio da conversa a internet caia. Quando a gente está sozinho, não sei, é sempre tão bom ter um parceiro para a gente também poder co-criar as coisas na hora, né? E aí eu lembro... Ontem, né? Tipo ontem, né, Ale? Oi? Ontem, né? Tipo ontem. Eu lembrei de uma outra situação que eu vivi, foi bem esse ano e é bem recente, que eu estava com um parceiro fazendo um projeto, nós dois, num cliente super bacana, e o pedido era muito assim, tudo bem, vai lá, Cacá. E o pedido envolvia, assim, o grande desafio do projeto era mexer em algumas coisas na organização de uma maneira mais co-criativa, né? E essa era uma empresa de dono, né? Mas o dono mesmo queria essa intenção, poxa, eu quero criar as coisas mais na parceria, mais na horizontalidade, tá envolvendo todo mundo. E aí esse projeto cuidava de 2 grandes assuntos, a gente cuidou de um primeiro assunto super participativo, todo mundo se envolvendo, muito legal, estava todo mundo animado, tererã. De repente entrou em outro assunto que nem eu nem meu parceiro sacamos que era um assunto mais sensível para o dono da empresa. E a gente, como já estava na pegada, falou, não, vamos juntar todos os funcionários numa sala, a gente tem umas metodologias super bacanas para ter conversas criativas com 80 pessoas ao mesmo tempo, super legal. E aí a gente mandou a ideia e ele só respondeu, me sinto desconfortável. Aí eu traí minha própria abordagem, em vez de né, ligar para ele e perguntar, nossa, por que você ficou desconfortável? Eu julguei que ele não tinha entendido. Eu falei, não, olha, estamos na mesma pegada da cocriação, ficar tranquilo, lembra? Na primeira reunião a gente já tinha combinado isso, não mudamos o plano, tá tudo certo. Aí mandei para ele respondeu assim, continuou desconfortável. Aí eu falei, caraca. Aí, enfim, aí ele marcou uma reunião com esse parceiro e eu. E aí ele começou a falar mal do projeto. Falei, tô desconfortável, eu acho que assim, foi legal até aqui com o criativo, mas para esse assunto, eu acho que vocês erraram muito, vocês têm que alinhar com o dono da empresa, estão falando da alma da empresa, eu acho que não tem outras pessoas que se meter. E na hora eu fui ficando nervoso por 2 coisas. Primeiro, que a gente tinha combinado. Segundo, ele tinha pedido que ele queria mais cocriação. E terceiro, que ele estava falando mal do meu trabalho, e na hora eu não estava conseguindo lidar bem com isso, né? E eu fui ficando nervoso, e eu fui ficando respondão, fui ficando assim... sabe aquela... Não falei desse jeito, mas assim, por trás a emoção era, mas foi você que pediu, mas foi isso que a gente combinou, mas não era isso que você queria? Tá vendo? Você tá só assim desconfortável, porque é uma mudança mesmo, é desconfortável. E eu não percebi que por trás do que ele estava dizendo era assim, Alessandro, presta atenção, eu só quero ser ouvido. Você percebeu que você não está me ouvindo? Né? E eu fiquei tão desconfortável e nervoso na hora, mas enfim, no meio da reunião, né, com aquele nosso traquejo, com a experiência, a gente encontrou um caminho de solução. Na hora que acabou a reunião, eu fui conversar com o meu parceiro, eu falei assim, eu tô revoltado, assim, eu tô me sentindo no lixo e tô revoltadíssimo com ele. E esse meu parceiro falou assim, nossa, eu tô tranquilão, meu marido faz isso comigo todo dia, ó, entra por aqui, sai por aqui, resolve. E eu falei, gente, que maravilhoso. Eu falei assim, então você toca as próximas interações enquanto eu vou achando meus caminhos de voltar a sentir tesão aqui. E no fim, a gente encontrou um caminho junto, sim. O desfecho do trabalho foi tão legal, mas eu queria destacar uma coisa. É tão bom ter um parceiro que está vivendo o mesmo momento, mas interpretando de um jeito completamente diferente. E esse protagonismo, eu senti que na hora eu precisava ser mais protagonista, mas na hora ele foi o protagonista, e isso que salvou. E aí depois, assim, foi muito legal. Ter alguém... E eu comecei a rir de mim, ele estava tão tranquilão, e eu estava assim, e tal, e falava com minha esposa, e... Nossa... Nossa, isso eu estou percebendo, assim, empreendendo sozinha, quanto é importante a parceria, assim, e agora eu tenho acionado mais esse recurso.
Agora, falando, me lembrei de uma situação que eu estava prestando uma consultoria, fui consultora há muito tempo de franquias, né, rede de franquias, eu estava a serviço de uma empresa, e eu cheguei em determinada franquia, a mulher estava assim, a franqueada, enlouquecida, uma puta da cara. E eu cheguei lá, ela olhou para mim, ela viu a empresa, e ela me espizinhou, assim, sabe? Cara, eu tinha viajado 5 horas de carro, tava com uma enxaqueca, tinha ido pro hotel, ainda tentando... Não, eu vou lá, eu vou ficar bem. Cara, eu cheguei lá, a mulher me descascou. E aí eu fiquei muito frustrada, porque eu sei o esforço todo que eu tinha feito para estar ali. Para mim, sair de casa era sempre uma dificuldade, pegar a estrada, é arriscado, enxaqueca, aquela coisa, quem tem sabe, né? Aí deixei que a mulher falou. Virei para ela e falei assim: eu vou esperar você se acalmar. E quando você estiver mais calma, a gente vai conversar. Eu não sei o que me deu, assim, naquela hora. E cheguei no hotel, liguei pro meu gestor e falei, cara, nunca passei uma... É porque ela me espizinhou na frente de todo mundo, assim. E era um trabalho que eu fazia com as lideranças, com a equipe de loja e tudo. Eu me senti desrespeitada, eu me senti desvalorizada. E eu sei que ela estava ali também no papel dela. E eu liguei pro meu gestor e falei, nossa, eu nunca passei essa situação, assim. Eu não sei como agir. E ele falou, não, você fez certo, volta lá, banca a tua atitude. E aí, quando eu voltei, ela estava totalmente envergonhada. Eu escutei ela de novo, assim, com mais calma. E aí fui trazendo a importância de cada papel ali, quem que era o papel de cada pessoa ali. E não que eu não pudesse escutá-la, mas daquele jeito, com aquele tom, com aquela falta de respeito, eu não trabalho desse jeito. Então, se meu gestor dissesse qualquer outra coisa, eu ia dizer, não quero estar nessa empresa, né? E aí foi muito interessante, assim, de esperar ela se acalmar e ela se perceber. Aí depois ela ficou me dando presentinho, entendeu? Tudo bem, ficou tudo certo. Mas eu acho que na hora a gente fica muito sem ação, assim, numa situação daquela, assim, né? Que ela não era minha gestora. Aí até me lembrei agora de um gestor também que já me deu uma comida de toco, assim, na frente de todo mundo. Não era como consultora, mas eu lembro que eu escutei aquilo ali, quando eu fui embora, eu falei, tô indo, tá? Próxima vez que o senhor quiser chamar minha atenção, o senhor me chama aqui no cantinho, né? Não tinha a menor necessidade de fazer isso. O homem ficou, assim, muito envergonhado. Eu acho que aquilo ali foi pior para ele do que se eu tivesse, sei lá, revidado, ou sei lá o quê. Eu lembro que ele ficou tão envergonhado que ele começou a escrever bilhetes para mim, deixar em cima da minha mesa. Ele nem falava mais comigo, assim, era vergonha dele, assim. Mas essas coisas, eu acho que eu já passei mais perrengue enquanto eu não era consultora, assim, quando trabalhei, assim, do que como consultora, assim. Mas eu estou puxando aqui na memória, porque sempre tem umas roubadas aqui. Eu E me tu, lembrei de Fábio? outra também, né? E assim, acho que antes de trazer essa história, realmente, quando o Alê traz a importância da gente trabalhar em duplas, né? Não é só para um cobrir o outro, né? Porque num processo de conversa, né, com um grupo de pessoas, um trabalho que a gente realiza, a gente precisa o tempo todo estar refletindo sobre o nosso operar, né? Sobre o quanto a gente de fato está presente para o movimento que aquele time é capaz de empreender, não um movimento que eu gostaria que ele fizesse. Né? E ter um outro olhar, né, é muito importante. Então, esse processo de, junto com uma colega, um outro colega, poder conversar de tempos em tempos, né, perceber o que o outro está vendo, o que você não está vendo, ele é fundamental. Fora os perrengues, obviamente. Quando eu brinquei com a Ale, lembra de ontem? É porque ontem a gente deu uma oficina e teve um intervalo e o Ale teve lá um desarranjo. Ale, esse negócio aí do Pum é forte, hein? Você vê, ó. Tamo junto. Teve um aí. Desarranjo lá, né? Ele ia conduzir uma atividade, mas ele falou, cara, voltei aqui ao banheiro. A gente combinou 5 minutos de intervalo, né? Aí eu vi que deu 5 minutos, falei, Fábio, me deu um piriri aqui, eu tô aqui no banheiro ainda, toca você, porque tipo, em algum momento eu vou voltar. Né? E aí ele me mandou um WhatsApp, a gente fica sempre, no caso do online, a gente fica com o WhatsApp ligado para poder conversar sobre essas coisas, né? Porque não dá para conversar ao vivo, né? E foi muito interessante porque tranquilo, né? Toquei, etc. Tal. E olha que coincidência, né? Hoje de manhã a gente faz também uma atividade como consultores de observar reuniões de clientes, né? Sobretudo em projetos de cultura, né? Para perceber comportamentos, né? Que são observáveis, né? Que estão ou não coerentes com aquela cultura que o cliente quer evoluir e tudo mais, né?
E hoje de manhã eu estava numa dessas observações, uma reunião de 3 horas, super complexa, tal, sozinho. E não é que também me deu piriri, esse piriri está encantado aqui nessa conversa. Mas o que eu faço, né? Eu não posso sair da reunião, né? Estou sozinho, etc. Tal, não tive dúvida, né? Apaguei a câmera, apaguei o áudio, né? Fiquei mudo e fui para o banheiro. Né? Quem nunca, né? E o medo da câmera não tá ligada, não tá desligada. Nossa, fiquei várias vezes se o áudio estava desligado mesmo, né? Porque não dá, né? Mas é o que é possível, né? É o que é possível ser feito, né? E antes de trazer a outra história, eu queria só... O Daniel Ventura, que está aqui no YouTube acompanhando a gente, falou: fantásticas essas experiências, trabalha há anos na área de comunicação interna de grandes empresas e faz muito sentido essa humildade e esse lugar de provocador que assumimos. Ah, olha só, a Maria Silvia, que será a nossa próxima vítima, já temos uma próxima vítima, que está aqui acompanhando a gente e tal. É bom, Maria Silvia, olha só o que te espera, né? E a Karen Couto também está aqui acompanhando, né? Karen, que legal, a gente estava ontem. Eu também gosto de trabalhar em dupla, falou a Maria Silvia, isso aí, ela está rindo aqui, mas ri agora porque quero ver depois, né? Mas lembrei de uma coisinha rápida, Fábio, eu sei que você vai trazer a sua, mas só para continuar na experiência da dupla, né? Que eu acho muito legal também o papel, como a dupla faz o outro brilhar e se provoca e apoia, né? A gente aprende muito, eu acabei de fazer um curso de improviso lá com o Márcio Balas, né? Ele falou muito disso, como você trabalha para que o outro brilhe, né? Você diz sim para a ideia do outro e vai construindo em cima, né? E eu lembrei uma vez, eu estava com meu sócio Ney, a gente ia fazer um workshop, e aí no caminho do workshop, eu recebi um e-mail de outro cliente, meio assim, basicamente ele tocou numa ferida minha na época, que era a ferida da senioridade. Eu sempre, não sei, a vida sempre me presenteou de eu estar ou num time ou numa empresa onde ou eu sou mais novo ou menos experiente assim na carreira. Então sempre tem essa angústia assim, qual que é o momento onde o meu próprio grupo vai me enxergar como alguém sênior, né? Parece que eu estou sempre é legal, porque daí você está sempre aprendendo, está com gente mais experiente, isso é bacana. Mas, enfim, essa é uma coisinha que eu tinha lá dentro na época, isso tem uns 4 anos. E aí eu respondi super... era um cliente, né? Adorei a proposta e tal, mas a gente queria um parceiro mais sênior. Tipo, eu fiquei puto, isso no meio do caminho. Eu estava indo de metrô lá para o projeto. Aí eu cheguei, encontrei com o meu sócio Ney, falei assim, Ney, tô puto, mexendo num negócio aqui que, tipo, tão simples, mas eu não achei que ia me ferir tanto. Tipo, eu sei que estava combinado eu fazer a abertura e puxar super um exercício de respiração e centramento, mas assim, olha, eu tô no ódio, tô pagando aqui para essa abertura, então você toca aí, Thali? Toco, deixa comigo. Aí ele começou, todo mundo lá sentou, ele falou, gente, bom dia, eu sou o Ney, estou aqui com o Alessandro, meu sócio, e para a gente começar assim, muito centrado, presente no agora, o Alessandro vai puxar um centramento. Aí eu olhei para o lado e falei, filha, vai tomar no meio, tipo, pensei em 20 palavrões, de repente olhei, cara, como o meu sócio é sábio, ele sabe que eu preciso me centrar para chegar aqui. Então sou eu que vou fazer e ele está dando a oportunidade de eu fazer do meu jeito. Eu puxei um centramento para mim, para o time lá acompanhar. E aí eu lembro assim, isso na hora eu fui pensando, né? Na hora que eu terminei o centramento, abri o olho, eu olhei no olho dele, ele me sabe, eu olhei dizendo obrigado, saquei, e ele deu um aham assim, tipo, obrigado, agora você está aqui, vamos trabalhar junto. Tipo, isso é incrível. Legal. Né? Muito lindo. Viu, ó, no meio na das verdade, roubadas, eu mas lembrei de outra. Vai, Fábio. Eu lembrei de uma história, mas agora que você falou, eu lembrei de outra. E às vezes a gente está falando de cliente, mas e quando é o dupla que te ferra? Boa! Fazer bullying com um sócio aqui. Vou até falar o nome dele, né? Boa. Maurício Goldstein. Esse eu posso entregar, eu vou entregar. Olha só a situação. Na verdade, olha que interessante. Foi antes da origem da Coral, né? Eu conheço o Maurício já há muitos anos, a gente trabalhou juntos
no século passado mesmo, 30 anos atrás, de uma outra empresa, a gente se conhece dessa época. A Coral ainda não tinha se formado, a Coral existe há 7 anos e meio, por aí, quase 8, e era um ano antes da formação da Coral. O Maurício fechou um projeto numa grande empresa, né? A gente só fala isso, uma grande empresa, no setor industrial, né? Ponto, né? Mas o trabalho ia acontecer no sul fluminense, ali naquela região de Penedo, etc. Tal. Eles alugaram um hotel ali, porque a empresa ficava ali perto, nessa região. E era um trabalho era um projeto que envolvia vários encontros com grupos de líderes, e o primeiro ia ser com a diretoria, né? Um primeiro trabalho. E o que acontecia? Eu estava vindo do Canadá, meus filhos jogavam badminton, que é um esporte que poucos super conhecem, popular, né? Super popular na China, né? Lembrando da China, um esporte popular na China. É o segundo esporte mais popular do mundo, por causa dos chineses, só perde para o futebol. Incrível isso, né? A quantidade de praticantes. Mas era um campeonato pan-americano, meus filhos competiam. A gente estava no Canadá, e aí deu uma pane lá geral em Toronto. A gente ficou 32 horas no aeroporto. 32 horas no aeroporto. Né? Nós e toda a galera que vinha do Brasil e tal. Eu tinha amigo que trabalhava na CBN, liguei para a CBN, dei entrevista, deu uma merda geral ali. E eu perdi, obviamente, o primeiro dia do workshop. Eram 2 dias. Eu já cheguei assim, destruído na noite do primeiro dia. Segundo dia para fazer o workshop, né? Estava lá firme e forte. E aí, em determinado momento, eu me empolguei, né? Como aqui, né? Me empolguei, me inspirei, comecei a falar, né? E tinha tempos, né? Mauricião é bom de tempos. Cara, eu nunca me esqueço isso. Eu comecei a me empolgar, falar. Eu tinha tirado o meu relógio, porque estava apertando assim, deixei em cima da mesa. Daí, enquanto estou falando ali, ele pegou o meu relógio, chegou perto de mim e falou assim: cuida do tempo, seu filho da puta. Eu nunca me esqueço disso. Porque, na hora, eu peguei o relógio e comecei a rir. E usei isso. Falei, gente, o Maurício me lembrou que tem um tempo, etc. Tal, não sei o que tal. E ele falou, cuida do tempo, seu filho. Daí todo mundo começou a rir, né? Mas eu me lembro disso porque eu acho que uma maneira de lidar com os perrengues que a gente leva, assim, uma delas possível, um pouco como você trouxe, né, como eu também vivi na empresa chinesa, etc. Tal, é a gente ficar às vezes chateado, né, magoado. E nós somos seres humanos, né? O consultor não é o super poderoso que resolve o problema dos clientes, né? O consultor é um ser humano que é chamado para trazer um olhar diferente, uma perspectiva diferente, né, com algumas intervenções ou dinâmicas, atividades que ajudem a esse grupo de pessoas que a gente chama de cliente a também, talvez, pensar diferente, sentir diferente, se deslocar do lugar que ele está. É só isso. Né? Não tem nada de superpoderes. Né? E acho que, nessa hora, quando a gente consegue brincar com o perrengue, a gente empresta, através do nosso exemplo, para o cliente, o como lidar com um problema. Que não é também, né? se martirizando, né? É que às vezes a gente também não consegue. Né? Às vezes a gente também vai para o chicote. E aí, Ale, lembrou de alguma história? Eu tenho um monte. Conta aí uma, Ale. Uma. Deixa eu ver qual das duas eu vou. Teve uma engraçada que, assim, eu junto com o meu sócio Márcio, a gente foi fazer uma intervenção super, assim, como era um time de RH, a gente falou, um time que está acostumado a estudar as emoções, as sutilezas, né? Então, eu acho que a gente pode fazer um trabalho mais na sutileza, né? Enfim, as meta-reflexões, meta-olhares, e a gente fez um trabalho bem no improviso profissional mesmo, né? Então, a gente não desenhou agenda, a gente sentou em uma roda perfeita e a gente fez a estrutura de grupos operativos, né? Então, assim, olha, a gente vai ter X blocos de conversa, cada conversa tem 50 minutos de duração, e no intervalo entre uma conversa e outra, com base no que emergir, a gente vai fazer alguma intervenção. Né? E beleza, estava funcionando super bem. No meio da conversa, a gente começou a descobrir que esse time de RH era um time super da execução, da ação, da performance, e era um time pouco atento às sutilezas.
E aí esse time começou a ficar irritado com a gente. Eles começaram a se unir para tipo, boicotar as nossas intervenções, né? Então, e aí foi muito legal, porque nesse padrão, porque o grande dilema do time é que o time não se percebia como um time, né? E a gente começou a trabalhar isso. Só, vocês estão percebendo que vocês estão se unindo para provocar a nossa intervenção? Isso tipo, vocês têm algo em comum. Quando vocês se sentem ameaçados, talvez é o momento que vocês se unam. Faz sentido? Aí a gente, nossa, puta reflexão, não é uma puta reflexão? Eles, não faz sentido. Mas, enfim, teve um momento, uma coisa super simples. A gente estava sentado em cadeiras de rodinhas num círculo perfeito. Toda vez que o time entrava num assunto que era mais tenso, que eles começavam a discutir entre eles, o líder desse time colocava a cadeira dele levemente para trás. Quando a coisa acalmava, o líder colocava a cadeira de novo no ciclo. E a gente viu uma vez, a gente já se olhou na hora, a gente, percebemos que a gente sacou, vamos ver se repete. Isso se repetiu umas 5 vezes. Aí uma hora a gente falou assim, legal, vamos falar com esse padrão, né? A gente fez umas perguntas para o líder, uma hora que ele pôs a cadeira para trás, né? Aí a gente falou assim, pausa aqui, líder, você percebeu que você está um pouquinho mais para trás aqui na roda? Ele, nossa, percebi isso. Você, de onde veio esse movimento? Completamente involuntário. Mas reflete sobre isso ali. Não tenho nada a refletir, é um movimento involuntário. Aconteceu agora. A gente falou, olha, na situação tal isso aconteceu. Lembra no jogo tal, que a gente estava em pé em roda, aconteceu de novo. Ali. Todos os movimentos involuntários. Aí o time começou a defender ele. Gente, isso é involuntário, que vocês viram? Estão pegando pelo em ovo, o que é isso? E a gente sabe, que vontade de falar! Ai, e aí, cara. esse meu sócio Márcio, ele é professor de Aikido, e ele é super cirúrgico na intervenção, né? Então, ele fala uma coisa em uma frase que aquilo te cambaleia, e de repente você sai do cambalear assim, uau! E eu, Alessandro, sou mais na vibe tipo do acolhimento. Olha, líder, você não percebeu, mas está tudo bem. Na próxima vez posso avisar de novo. Aí no fim do workshop o time começou meio que dar uns feedbacks. Olha, foi muito legal o dia, provocativo. Obrigado, Márcio. Assim, olha, fiquei super provocada. Agora, Alessandro, nossa, você nos entendeu. Você... obrigado pelo dia. Nossa, você fez um carinho no meu coração. Aí, na hora da gente ir embora, o Márcio me dá carona. Eu falei, Levi, seu filho da puta, você fica todo carinhoso. Eu sei que isso é uma defesa sua. Quero te ver provocando. No fim, você largou tudo para mim, né? Mas tá tudo bem, eu fico bem com isso. A dupla bate, um bate e outro assopra. Eu fui a sopração total. Mas esse Já foi aquele isso também. Né, de eu achar que eles iam falar uau, nossa, que percepção. Eles, tipo, cagaram para as coisas que a gente achou mais incrível. Porra, a dinâmica que deu errado já aconteceu comigo, assim. Não que deu errado, não é que dá errado, é o aprendizado do grupo, né? Pelo menos foi o meu... Mas sabe quando tu espera um efeito assim, uau, a galera não entendeu, não entregou e eu não consegui trazer. Eu falei, cara, esse é o aprendizado. De repente, vocês não estão conseguindo nem prestar atenção nas interpretações. Eu não tive saída, assim, foi meio tosco, fiquei meio frustrada, mas trouxe muito para isso, assim, quando você recebe um comando, como que você age, acontece isso na sua vida, e uma menina falou, cara, realmente isso, aí consegui virar o jogo, assim, mas até então eu tava assim, nossa, caraca, o que eu vou fazer aqui agora? Isso aconteceu, e já aconteceu também de eu estar fazendo uma fala, e aí uma pessoa que estava comigo pegar e fazer uma pergunta exatamente o que eu falei, né? E eu falei, cara, não tá prestando atenção, tava no computador lá. Daí eu peguei e falei, eu acabei de perguntar isso. Tipo, não precisava, né? Ela disse, não, mas eu tô prestando atenção. Eu falei, bom, se estivesse prestando atenção. Aí ficou uma coisa assim de comadre, uma coisa assim, lógico, era um ambiente lá, XY. Jamais faria isso de novo, assim, talvez uma imaturidade minha, foi há alguns anos atrás, mas ficou... E aí depois rolou a DR, sair daquilo ali, mas era isso, a pessoa não estava prestando atenção, estava super em outro planeta, a importância da presença, né, da gente realmente estar ali.
porque ficou ridículo, assim. Então, uma coisa que eu aprendi que, cara, não dá, sabe? Tipo, observa, vai, faz de conta, repete, respira, e ficou um pouco chato, assim. Ficou chato para ela e para mim também, mas desnecessário, assim. Eu Eu acho fiquei que te esse tema... ouvindo, curioso para saber se vocês têm histórias de que, tipo, na hora te dá o maior fonhonhonho, assim, maior decepção com o grupo, mas de repente o grupo responde de um jeito e você falou assim, uau, toma consultor julgador, assim, tipo, olha só, fizeram algo incrível, achei que era, a princípio, um movimento babaca, ou que não tinha muita potência, ou que era mais do mesmo, e olha eles aqui me surpreendendo, assim, tipo, sei lá, uma história que você achou que começou um erro, mas aí o cliente te surpreendeu com... Não sei, tem alguma história do tipo? Não, para mim, na verdade, quando você faz essa provocação, esse convite para a gente conversar, eu acho que acontece com muita frequência algo parecido que é assim. Eu tenho uma avaliação do que está acontecendo, estou achando assim meio fofo, né? Meio superficial, e de repente né, a gente cria um momento de partilha, etc. Tal, e as pessoas começam a falar, nossa, foi transformador para mim, não sei o quê. Eu fico olhando, caraca, bicho, qual que é a história que essa pessoa viveu que eu não vivi? Né? E acho que, mais uma vez, tem a ver muito com realmente experimentar esse lugar de humildade, né? Da gente ficar num lugar onde, de curiosidade mesmo, né? A gente não sabe direito o que o outro está vivendo, aliás, a gente não sabe direito, a gente não sabe o que o outro está vivendo, e a gente precisa criar uns espaços onde o outro se sinta confortável para dizer aquilo que ele está vivendo, seja não está fazendo efeito nenhum, seja está fazendo um tremendo efeito, porque o que eu estou vendo é só a minha experiência, né? E a minha experiência está contaminada pela minha expectativa do que eu gostaria que acontecesse. Exato, exato. Não é? Então, acho que foi o que umas 3 semanas, eu e o outro sócio, o Zé Luiz, a gente foi fazer um trabalho que são trabalhos de fim de ano, assim, que a gente pega, mas tem um lado, assim, de muito desapego, né? Que aquele trabalho, assim, é tipo um off-site de um dia, onde tem componentes de team building, vamos colocar assim, e também de pensar prioridades para o ano seguinte. E a gente estava com a diretoria de uma empresa, né? Foi um trabalho fechado tipo numa semana para realizar na outra. A gente não conversou com os diretores para entender onde cada um estava, não teve uma escuta, só conversamos com o presidente e a diretora de RH, ou seja, só tinha a perspectiva deles. Eu e o Zé Luiz montamos lá, estruturamos, era presencial, primeiro workshop presencial meu na quarentena, e era o primeiro encontro físico dessas pessoas, né, num lugar apropriado, tudo aberto, etc. Tal, né, no espaço COSI. Fazer um merchan aqui, que aqui em São Paulo é um espaço bacana para esse tipo de coisa na pandemia. O Zé todo preocupado, a gente não sabe o que os caras estão vivendo, etc. Eu falo, calma, né, vamos fazer o que é possível. E assim, antes de começar, eu tive um insight assim, vamos começar com um grande welcome coffee, né, um café de chegada, tal, tipo 30 minutos, assim, né, com calma. Quando eles chegaram, você viu sorrisos nos rostos por eles estarem se vendo presencialmente novamente. Daí eu olhei para o Zé, eu falei, já deu certo. Não importa o que a gente venha fazer, né? O fato deles terem a oportunidade de estar num espaço físico novamente, depois de 9 meses, 10 meses, né, de distância, já deu certo. Qualquer coisa que eventualmente a gente venha propor aqui, se a gente ancorar o fenômeno que já está acontecendo, a gente vai sair daqui com um bom resultado. E não teve outra, né? Claro que tinha, né? Ajustes, sempre são ajustes que são feitos, mas quando a gente é capaz de reconhecer de verdade a necessidade do outro, não a minha, né? Que está emaranhada sempre, né? Porque a gente quer fazer o melhor, a gente olha para um coach, para um mentee ou para um cliente e tal, e olha, nossa, eu vejo ele depois desse trabalho lá, né, naquele lugar, né? E é bom a gente sonhar, né? Assim, a gente ter os nossos sonhos com relação aos projetos que a gente desenvolve, mas a gente tem que lembrar que é só o nosso sonho, não é aquilo que deve ou vai acontecer, né? Então eu sonho, deixo o meu sonho de ladinho ali, fica aqui bonitinho, que bom que eu tenho essa inspiração, né, para poder seguir. Mas de verdade o fenômeno, é o que acontece, né? E eu Então, acho que isso nós três temos em comum, né, Kaká, Fábio, eu, de fazer todo um preparo, um estudo para trabalhar na presença, no fenômeno, na adaptação, no momento. A gente até faz um design, até cuida assim, de alguns princípios assim para que seja um encontro assim
seguro e provocativo, entre humanos, né, que ele tem elementos de escuta, diálogo, inovação, enfim. Mas a gente trabalha, o que eu acho interessante nós três é o nosso interesse em trabalhar com o fenômeno que está acontecendo na hora. E eu acho que a gente está compartilhando essas histórias, né, de erros ou histórias tragicômicas, para mim elas são essenciais para essa nossa aprendizagem de trabalhar na presença, na adaptação, porque eu acho que essa é a coisa mais preciosa que a gente pode oferecer no nosso trabalho, que assim, eu não preparei exatamente o PowerPoint ou exatamente a agenda, mas o que eu vou oferecer aqui agora, eu estou me preparando uma vida inteira e eu vou oferecer para vocês. Então, assim, todo o preparo que a gente faz de se centrar, de ter conversas como essa, de fazer parcerias com pessoas que nos desafiam e, ao mesmo tempo, nos fazem brilhar, é para a gente poder oferecer isso na hora, né? E eu vi muitas das histórias que a gente está trazendo, é como a gente, na hora, conseguiu se adaptar. Isso acontece quando a coisa está degringolando ou quando a coisa está funcionando uau, né? Que o Fábio contou agora. Poxa, na primeira meia hora a gente assim, uau, a gente fez uma coisa simples e poderosa. Daqui para frente, meu, qualquer coisa vai rodar. E aí eu fiquei lembrando de um trabalho que eu fiz com o Fábio, assim também que era pouca agenda, e a gente ganhou de presente que o time se encontrou na praia. Eles estavam no hotel que era beira-mar, e eu, Fábio, a gente falou, já que a gente está à beira-mar, vamos fazer o workshop inteiro na areia da praia. A gente vai, não sei se precisa de autorização, mas a gente vai montar uma fogueira. E a gente vai passar o dia inteiro em volta da fogueira, né? E a gente meio assim criou, olha, o dia inteiro vai, sei lá, ter um primeiro assunto que é esse, um segundo assunto que é esse, e na hora, vamos lá. E o dia começou com a gente, assim, nem a equipe da empresa, do cliente, nem a equipe do hotel, nem eu e o Fábio, a gente achava lenha para a fogueira. Tipo, isso às 6 da manhã já indo lá. E aí, tipo, a gente para num supermercado e tem lenha. Comprar lenha no supermercado. Lá num Carrefour, num hipermercado, não sei qual era o nome, e tinha lenha. E aí foi tão legal, né? Que a gente pôde usar assim, coisas simples e muito poderosas do nosso repertório ali na hora. A gente se olhava, fazia pequenas adaptações, via que uma coisa pegava, então a gente estendia a duração, ritualizava ainda mais. Via que alguma, putz, a gente acha que esse já deu, já vamos pular para a próxima. E é muito gostoso estar num lugar... Não sei, eu me sinto muito bem de estar num lugar onde eu posso oferecer isso hoje. Tanto com quem está trabalhando comigo, quanto às vezes eu me olho no espelho, nossa, que legal me ver nesse lugar onde eu me sinto confortável para me adaptar, mesmo no momento que é uma encruzilhada, eu me sinto encurralado, a gente respira, vem uma resposta, se não está em parceria, a gente olha para o sócio, ele toca dali para frente, de repente você volta a ter possibilidades em você hoje, enfim. Eu acho que as interrupções, né, no fluxo, elas também são um grande convite para a nossa adaptação, para a nossa inovação. Eu acho que isso é muito valorizado hoje em dia, né? Acho que é o que o mundo precisa. Eu acho que é isso que a vida está convidando a gente a olhar, né? O mundo, tantas mudanças, a gente tão preso a coisas assim, acaba perdendo a magia do que está acontecendo agora, né? Então, se você não está atento, se você não está presente, se está preso ali na tua falsa segurança, você perde de ver a magia que acontece no acaso, assim, né? Nas sincronicidades, tem que estar muito atento. Eu lembrei de uma roubada que eu e uma amiga, a gente foi inaugurar uma loja em Passo Fundo e a gente perdeu o ônibus. Você só chega de avião, você vai de avião, você não volta, é uma coisa meio esquisita para chegar em Passo Fundo, assim. E aí a gente pegou um táxi, e aí o táxi correu atrás do ônibus, e aí ele ultrapassou, daí ele parou lá na frente, a gente parou no meio da estrada, que foi mó roubada, porque se a gente chegasse atrasada, a gente não ia conseguir inaugurar a loja, assim, me lembrei disso, assim, e a gente não falou que perdeu
o ônibus lá, tal, né? A gente chegou lá fingindo costume, mas para chegar lá, gente, pelo amor de Deus, que roubada, aquelas coisas bem de filme, assim. Little Miss Sunshine. Eu ia Esse sugerir... esquema de viagem, acho que está acabando, né? Eu vou contar rapidinho uma Tem umas situação manifestações assim... no YouTube que eu quero trazer aqui também. Ah, boa. Ah, Eu tá. tenho Ah, muito esqueci costume dos de chats. usar... Puxa. Eu tenho preguiça de escolher roupa, né? Então eu tenho muita roupa igual. Particularmente Preta. no trabalho, eu sempre uso uma camiseta preta, uma camisa polo preta, enfim. Uma vez eu fui trabalhar num cliente no Sul e pus na minha mala três camisetas polo preta, porque ia ficar 3 dias e tal. E minha mala foi extraviada no caminho, porque mudou de voo, teve que despachar, enfim, não vem ao caso, mas enfim, a mala sumiu, fiquei sem mala. E aí eu contei, né? Cheguei no primeiro dia, eu falei, gente, minha mala foi extraviada, putz, não sei o que, não sei o que. Aí o cara que estava conduzindo o workshop falou assim, gente, o Alessandro foi salvo, acabei de receber aqui da companhia aérea que acharam a mala dele, vou levar ele lá no aeroporto, ele vai pegar a mala. Aí, beleza, peguei a mala, cheguei no outro dia para trabalhar, eu estava com a minha mesma camiseta polo preto, mas era uma nova, lavadinha, bonitinha na mala, e eu fui tão zoado, a pessoa falou, mas Alê, sua mala não chegou? Por que você está usando a mesma roupa? E faz, enfim, até conversar, até explicar. Eu vou ler aqui algumas histórias, as pessoas estão deixando, eu pedi para as pessoas Ai, deixarem que algumas legal. histórias, Boa. então deixaram, No e como a gente celular tem aqui. um tempo reduzido, eu vou sugerir, eu tive um insight aqui, vou ver se vocês topam enquanto eu leio as histórias. Nós três aqui contamos entre nós histórias de interrupções, como a gente brinca de interrupções, de fragilidade, vulnerabilidade. Se a gente tivesse um conselho de ouro, assim, uma dica de ouro como consultores aqui para cada um de nós, né, para os outros que estão aqui, ou seja, eu falar para o Ale, para a Cacá, o que eu diria? Né, depois de ouvir aqui, alguma coisa que poderia ajudar em próximos perrengues. Fica aí na ideia que me surgiu aqui, mas deixa eu ler as histórias das pessoas aqui, né? Bom, primeiro a Maria Silvia, que será a nossa próxima 20, ela já deu, vai ser um spoiler aqui, né? Uma vez em um workshop sobre o feminino, né? Maria Silvia trabalha super bem a liderança Shakti e tal, a gente vai poder conversar sobre isso também nessa próxima conversa, né? Uma vez em um workshop sobre o feminino, caiu uma ficha gigante na minha cabeça sobre um feminino tóxico com que eu operava na minha vida. Fiquei tão chocada que deu branco total, me senti fake news. Cara, Maria Silva, eu vou te contar que o Ale sabe, eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Branco total, Homo é meu segundo nome, né? Não é Fábio Betti, é Fábio Homo Betti. Nossa, o que eu já vivi de perrengue que eu esqueço, mas daí eu falo nessa hora, eu falo, nossa, gente, me perdi aqui, onde é que eu estava? O Ale já viu isso, me perdi. Me perdi, onde é que eu estava? Né? E aí eu falo assim, eu tenho TDAH, não me trato, né? Graças a Deus não me trato, né? Porque virei um empreendedor em série por causa disso, né? Mas, então, perda total de memória, PT, muito legal. É meu segundo nome, tá? O Daniel Ventura, né? Olha, é uma história legal aqui, ó. Fiz um curso de storytelling em que o professor pediu feedback da turma sobre vários pontos no intervalo para o almoço. E quando voltou, ele leu na frente da galera e começou a criticar. Sensacional, Daniel. Que situação, né? De uma forma super inadequada. Não aceitou aqueles feedbacks. Saiu abruptamente da sala como se tivesse abandonado a aula. Gente. Depois de 1 minuto, ele voltou e explicou que história é conflito, sem conflito não existe história. Uau! Uau! Nossa! Que legal, Daniel! E comentou que se fosse real, as pessoas saíram de lá e contariam aquela briga para outras pessoas. Olha! Né? O pessoal gostou demais, pegou todo mundo de surpresa. Sensacional. O cara performou. Legal. Né, usou aquilo como um exemplo concreto para as pessoas sentirem, né? Muito legal essa história, Daniel. Coragem do seu professor, porque todo mundo podia ter saído da sala e podia ter voltado e não ia ter visto, né? Acabou, ferrou. Muito legal. É isso, gente. A gente está para ficar 1 hora bonitinho, né? 5 minutinhos. Pensaram em algo para dizer um para o outro aqui? Ou tem alguma outra ideia? Pensei. Então... eu começo, já que eu pensei. Você é a vítima, tem que começar pela vítima. Então a gente está anfitriando. Boa saída, viu?
É, Maria Silvia, se liga, hein, Maria Silvia. Vai ser assim quando você se vai participar com prepara, a você é a gente. próxima vítima. Mas pode levar um vinhozinho, um drink. Eu fui o único Eu aqui que acho que bebeu. assim, Sim, não, é porque eu não consegui abrir, calma aí. eu tenho um recurso prático e um convite, digamos, conceitual, né? Que é prático também. Mas, para mim, o melhor recurso prático quando dá merda, dá trava, dá branco, qualquer coisa. Eu respiro. É incrível a potência que tem. Você dá 3 respiradas profundas. Tipo, você para. Qualquer pessoa aguenta 5 segundos de pausa. Você está falando com alguém no meio da discussão, dei branco. Assim, alguma coisa vem. Né? Acho que essa é a dica prática. E é o segundo, que é um pouco eu acho que tem vários conceitos legais sobre adaptabilidade e presença, mas eu acabei de fazer o curso de improviso com o Márcio Balas e eu adorei a síntese que ele faz, né? A essência do improviso, né, que não tem nada a ver com despreparo, mas é você atuar no presente, se adaptar, tem a ver com dizer sim. E ele fala que tem 3 tipos essenciais de sim. Primeiro, você precisa dizer sim para você mesmo. Você é quem você está do jeito que você está, você tem os seus talentos, as suas dificuldades. Se você quer empreender um trabalho, você começa dizendo sim para você mesmo. O segundo sim é o sim para a situação. Você tem que estar atento, observando, a situação é o que é, está do jeito que está, e você precisa jogar com a situação. Então você diz sim e abandona, eu não queria que tivesse acontecendo isso, puta, mas está acontecendo, é isso. Então diga sim para a situação. E o terceiro sim é dizer sim para o outro, para outra pessoa que está trabalhando com você, seja um parceiro, um cliente, ele também é um ser criador, que também tem talentos e perspectivas, e ele também está criando com você. Então, você diz sim para as ideias dele, isso vai alimentar suas ideias e você vai encontrar caminhos ali de adaptação na hora. Então, queria dizer dessa dica dos sims aí, né, que é a premissa do teatro do improviso. Né? Muito bom. O que eu vou dizer agora, depois disso tudo? Eu acho que resume isso que você falou, acho que é uma confiança, assim, no que está acontecendo, assim, tá tudo sempre certo e parar e olhar, eu acho que é um pouco sair da cena e olhar aquilo de fora, assim, um pouco. Você está muito enfiado ali, talvez não consiga enxergar além, né? Você está ali, tem o emocional também um pouco envolvido aí, quando você traz a respiração, você começa a pensar um pouco melhor. Eu gostei dessa da respiração, e para mim é um pouco isso, é usar esse repertório que você tem, é uma confiança, acho que a intuição, acho que bem-vinda, assim, né? Sentir no corpo, sente o teu corpo, assim, que informação que está vindo também, se a gente fica muito no mental, talvez venha uma solução já conhecida, corriqueira, que alguém te contou, que a tua tela mental concebe, e talvez a inovação, a tua sacada, ela venha de um outro lugar que você não está enxergando naquele momento, e aí você segue o movimento do corpo, assim, ficou bem... Nunca tinha parado para pensar nisso, mas é um pouco isso, eu faço isso, eu me observo e falo, o que está vindo de informação para além do que eu estou vendo, assim, eu acho que esses 5 minutos que você trouxe aí, importante para observar. Acho transparência importante, nem tudo precisa dizer, né? Tem coisa que você consegue remediar e você não precisa falar para o cliente. Tem hora que você vai precisar ser transparente, então você tem que também entender o contexto, qual é a hora de dizer. Não é bancar o fodão, tem hora que você vai falar, ó, tínhamos planejado tal coisa, ou devolver para o grupo também. E o que vocês fariam? O que o amor faria? Muito legal essa Acho que pergunta. é isso. Acho que É isso. curioso, porque eu, sem querer repetir, mas eu pensei exatamente nessas duas dicas e uma terceira, mas sim, primeiro respira, eu faço isso, né? Para quê? Para equalizar, né? A gente fica nervoso nessas horas, né? Então a gente precisa ajudar o coração a bater mais calmo, para oxigenar o cérebro, é uma questão biológica. A segunda coisa que você trouxe, que é a transparência, é às vezes revelar um pouco o que você está sentindo ali. Olha, eu fiquei um pouco perdido agora, preciso de ajuda. Eu não sei exatamente qual que é um próximo movimento bom para o time. Alguém tem alguma ideia? Porque na hora que a gente faz isso, ao mesmo tempo que a gente fortalece a conexão de nós com eles, nós com o campo e tudo mais, porque a gente traz a vulnerabilidade, a gente ajuda a emergir outras vozes.
nós não somos a única voz ali que sabe, brincando, né? Tem um sócio nosso, que é o Arthur Tacla, ele até brinca com isso, né? Que ele fala que aluno, né? O prefixo A significa sem, luno vem de lumen, que é luz, então aluno é aquele que não tem luz, e aí vai o professor para colocar luz no aluno, né? Isso não é verdade, né? Todo mundo tem luz, né? Então, na hora que a gente assume o não saber, a gente abre espaço para os outros saberes que estão ocultos nessa relação que, se a gente quer ou não, ela sempre se manifesta, né? O consultor, o professor, o pai, a mãe, né? E é uma relação que separa as pessoas, né? Aquele que sabe, aquele que não sabe. Então, esses perrengues, na verdade, são sensacionais, né? Porque eles ajudam a gente a ir para esse lugar de múltiplos saberes, não só o nosso, né? Então, eu ia falar dessas duas coisas, mas queria trazer isso. E tem uma terceira que serve para Cacá, né? Mas serve para a gente também, sobretudo nesses momentos da vida online, né? E sobretudo que a vida online, ou o consultor online, vou brincar aqui, ele acontece junto com o pai online, com a mãe online, com a pessoa que precisa limpar a casa online, né? Que somos nós, tudo, precisa cozinhar, tudo, né? Então, realmente, cada vez mais eu acho que a gente precisa aprender, não precisa aprender, a gente precisa contar com alguém junto com a gente, um dupla. Né? Eu trabalho muito com a Lê, mas com outros sócios também, mesmo num projeto pequeno, né? Não cabe mais um, tal, né? Porque tem uma questão do orçamento, né? A gente tenta encaixar o outro para reconhecer que nós somos múltiplos, né? E quando a gente está num trabalho com um cliente desde a nossa casa, tem múltiplos papéis que a gente tem que atender. É desumano com a gente quando a gente precisa encarar tudo sozinho. E quando a gente faz isso, né, com outra pessoa, é uma maneira também de mostrar para o outro lado, né, para o nosso cliente, para o grupo de pessoas que a gente está trabalhando, a importância dessas parcerias, né, da gente perceber que o desempenho ele nunca acontece individualmente. Ele é sempre um processo entre pessoas. Né? Então, eu acho que isso, para mim, dessa conversa também fica como algo relevante, né? E claro, né, numa conversa como essa, a próxima vez, por favor, traga um copo. O meu estava furado. O meu acabou, era de água, mas... até a água acabou também nesse copo, que minha mulher fala, você vai usar esse copo ridículo de plástico? Eu falei, é a vida real, né? Eu gosto dele, não sei, eu acho simpático. Falei, o dela também mas o dela já tem, o da Cacá já tem uns coisas. Tem todo um design aqui. Né? Gente, últimas considerações? Adorei o convite, obrigado. Quando vocês forem desinterromper outro assunto e quiserem me chamar de novo, estou aqui disponível, adorei. Eu acho que é muito bom quando a gente tira um pouco essa armadura da perfeição do consultor, do salvador e tal, e pode falar abertamente sobre os perrengues, o que deu errado. E até sugerir vocês colocarem no título desse vídeo e dos próximos desinterrompendo a conversa sobre o que a gente falou, os perrengues do consultor, enfim, pelo menos na descrição, né? Porque acho que é interessante, já ficou... Maria Silva, se prepara para desinterromper aí suas conversas abertamente sobre isso aí. Na verdade, no vídeo a gente pode colocar um resumo, né? A gente coloca um resumo. Do que a gente trouxe. Talvez eu comece assim, uma conversa que começou com um peido, dicas preciosas sobre o trabalho de servir a outras pessoas. Assim, mas eu vou escrever isso. Do peido ao serviço. Um encontro com Cacá, Fábio e Ale. Adorei estar no meio. Começou com merda para todo mundo e acabou no peido. É bem isso. As pessoas não sabem que antes aqui, de a gente começar essa conversa pública, a gente tem uns 15 minutos de esquenta e a gente desejou, como fazem os atores no teatro, merda para todo mundo. Acho que é por isso que o Ale inconscientemente lembrou dessa história do... Nossa. É bom que agora a gente tem que pensar nas nossos micos. E eu acho tão gostoso rir também depois, porque senão a gente transmuta, a gente humaniza, a gente libera, a gente compartilha e a gente também dá o direito das pessoas se sentirem também humanas, né? Porque, caramba, é maravilhoso. E aí faz o favor de mandar os heróis para casa e a gente começar a exercer uma liderança anfitriã, né? Que acolhe, que está ali para criar os espaços para que as pessoas possam criar por si, pensar por si, e que a gente é tão corresponsável quanto os outros. E eu adorei a ler realmente. Você é um cara onde você entra, qualquer assunto, ele vai dar complexidade ao peido, assim, uma maestria. Consegue
tornar tudo interessante, muito bom. Eu gostei da leveza que a gente trouxe, que eu me diverti, eu acho que isso é o mais importante, que a gente quer que as pessoas se divirtam. E é isso, estou louca para saber o que vamos desinterromper com Maria Silvia, agradecer ao Fábio, realmente um empreendedor em série. E estou adorando, gente, gratidão. Todo mundo que está aqui. Na próxima eu quero ver também os chat aqui. É legal, eu te entrei no ajudo. YouTube, deixei sem volume, né? E dá para ler um pouquinho do chat e tal. Fica a dica aí, né? Estou aprendendo também, gente. Fica a dica. E acho que o que a gente faz mais do que tudo, né, no nosso papel, eu acho que essa é uma reflexão que eu levo para mim, a gente empresta a nossa humanidade. É só isso que a gente faz com o nosso trabalho. Com toda a sua beleza, e não tem perfeição na beleza, só tem coisa, é o que é, né? E acho que é só isso que a gente faz. Então, da humanidade faz tanto parte o PUM, quanto faz parte também a grande conversa sobre o CEO, que toda vez que falam sobre ele vai para trás, né? Tudo isso é parte, né? E acho que quanto mais conscientes deste papel que a gente tem de verdade, por isso que a gente está fazendo essa conversa, né? A gente está trazendo o outro lado da humanidade que às vezes fica oculto, né? Que a gente chama de perrengues, de interrupções, etc. Tal. Mas eu acho que a gente é capaz de exercer um papel de verdade liberador de potência, como a gente diz na coral, né? Mas agradeço, Cacá, você ter aceito o convite para alguma coisa que a gente não sabia exatamente o que era. Adoro. É com quem, né? Valeu não ter é aceito o convite de ser essa vítima para aquilo que a gente não sabia o que era. Né? Exato, adoro. Com vocês, vamos até tomar injeção na testa. Legal. Muito massa. E valeu, gente, quem acompanhou a gente ao vivo, quem acompanhou a gente depois, também vai acompanhar depois. Isso, põe nos comentários aí os perrengues de vocês, vou adorar ler depois. Exatamente, já teve alguns ali. A gente viu o comentário ao vivo, mas depois tem um vídeo gravado, comenta aí. Exatamente, depois a gente marca a conversa com a Maria Silvia e divulga aí nas redes sociais quando vai ser essa conversa, tá bom? Vamos tirar uma foto? Porque eu tentei tirar algumas, aí um postinho, os corpinhos, eu acho melhor avisar. Tentei, tá bom, então vai lá. Seja a primeira de muitas. Adorei. Muito bom, muito bom. Gente, valeu. Grata, queridos. Valeu, beijão para vocês. A todo mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau.